Se um ladrão de sucesso é um ladrão inteligente, então como exatamente você chamaria isso? Ou isso? Bom, eu chamaria isso de ladrões sendo incrivelmente burros. E acontece que muitos ladrões por aí se encaixam perfeitamente nessa categoria. E a melhor parte, tem um monte de vídeos e fotos para provar isso. Então vamos voltar para o lado patético do crime, olhando para ladrões vestidos de T-Rex, fugas desastradas e máscaras improvisadas, enquanto conferimos mais alguns ladrões burros que foram capturados por câmeras. Tá, a gente já vai chegar com uma escapada criminal hilária que eu não vou mentir, realmente me fez rir. Em outubro de 2023, um criminoso de Varsóvia, na Polônia, decidiu se esconder dentro de um shopping até ele fechar, para poder roubar um estande de joias depois que todos os seguranças fossem para casa. O plano era bem lógico, mas em vez de se esconder em um armário de armazenamento ou debaixo de uma mesa, o ladrão decidiu testar suas habilidades de atuação, subindo furtivamente na vitrine de uma loja de roupas e posando que nem um manequim. Incrivelmente esse plano funcionou. E os trabalhadores da loja e os seguranças fecharam o shopping, sem perceber que um dos manequins era na verdade um homem. A essa altura o ladrão saiu da vitrine e tentou roubar o estande de joias, mas foi visto por um segurança noturno que tinha a tarefa de patrulhar o shopping depois que ele fechou. O homem não considerou que o shopping poderia ser vigiado durante a noite, e quando esse segurança o deteve e chamou a polícia, o ladrão foi preso e respondeu por roubo. E o melhor de tudo, as suas imagens do circuito interno de TV do shopping foram compartilhadas com o mundo, para que todo mundo pudesse curtir. Bela pose. Genial. Um crime perfeito exige o disfarce perfeito, e o guarda-roupa de um criminoso geralmente tá cheio de balaclavas e máscaras de Halloween, que ele pode usar para esconder sua identidade. Mas esse primeiro ladrão burro decidiu ser criativo ao escolher o seu disfarce. Esse cara pensou fora da caixa. Quer dizer, sei lá, assiste aí. Esse vídeo de segurança mostra o momento em que um homem de Miami Gardens, na Flórida, tentou roubar uma loja de conserto de telefones enquanto usava uma caixa de papelão sem buracos para os olhos. O ladrão se esforçou para quase que literalmente roubar às cegas, então ele momentaneamente removeu a caixa para dar uma olhada ao redor. Isso permitiu que ele roubasse 19 iPhones de $8.000 da loja, mas também permitiu que a polícia o identificasse como um infrator frequente, chamado Claude Vincent Griffin Jr., antes de localizá-lo e prendê-lo. O bandido de cabeça de caixa foi forçado a trocar sua caixa de papelão por um par de algemas, mas em defesa de Claude, pelo menos ele tentou esconder sua identidade. Já alguns ladrões burros nem se importam em se disfarçar. Esses jovens infratores de Miami Beach elevaram a estupidez adolescente a um novo nível, decidindo roubar um pacote na frente de uma câmera. Uma dessas mentes criminosas tentou ficar na frente da câmera, mas a sua estrutura de adolescente era muito magra, então ainda é possível ver claramente o seu amigo roubando o pacote. Os adolescentes mostraram seus rostos para a câmera, mas infelizmente não houve anúncios públicos revelando se eles foram identificados ou presos por esse crime. Mas o vídeo recebeu milhares de visualizações na internet, então a gente espera que os pais deles tenham visto e os deixado de castigo até que eles se tornassem cidadãos respeitadores da lei. O vídeo viral é bem embaraçoso, mas esses garotos não são os únicos ladrões que foram envergonhados na internet. Esse vídeo de 2017 mostra o momento em que o ladrão usou força bruta para entrar pela janela de uma garagem aberta. Pura comédia. O criminoso estúpido poderia simplesmente ter contornado a frente da garagem para entrar, mas em defesa dele, muitos criminosos têm dificuldades com arrombamentos. E foi com os métodos suaves e furtivos de entrada que esses dois próximos tiveram problemas.
Em 2019, dois ladrões tentaram roubar uma pizzaria em Houston, e depois de arrombar o prédio, eles se jogaram no chão e começaram a rolar em uma tentativa de evitar as câmeras de segurança. Os ladrões provavelmente se sentiram como se tivessem um filme de assalto, desviando de lasers enquanto realizavam um elaborado roubo a banco. Mas eles não perceberam que uma das câmeras de segurança do restaurante estava focada neles o tempo todo, fazendo essa filmagem hilária. De acordo com os donos, quando os bandidos roladores finalmente se levantaram, conseguiram encontrar o cofre do restaurante em uma sala dos fundos, mas eles não conseguiram abri-lo, e 15 minutos depois foram embora sem levar nada, ironicamente abandonando a pizzaria sem ser pegos com a mão na massa. Ao contrário das fatias saborosas, a deliciosa justiça não estava no cardápio naquele dia, porque a polícia nunca identificou ou capturou os homens. Mas esse vídeo foi exibido nas notícias locais e acumulou mais de 50 mil curtidas no Twitter, servindo aos criminosos uma dose pesada da punição mais potente de todas: passar vergonha na internet. E esses ladrões atrapalhados conseguiram rolar pra longe sem ser pegos, mas geralmente criminosos tão burros não se safam. Olha só isso aqui. Esse ladrão da República Tcheca era procurado por uma série de roubos, até que um policial em Praga o viu andando pela cidade. Enquanto o policial o perseguia, o criminoso entrou em uma estação de metrô e parecia que ele ia escapar, até que ele correu na direção errada em uma escada rolante em movimento. Enquanto o ladrão tentava lutar contra os degraus em movimento, o policial perseguidor simplesmente esperou pacientemente na parte de baixo, enquanto o criminoso corria e corria sem fazer nenhum progresso. A perseguição deve ter parecido um pesadelo vivo, mas ele teve um despertar nada gentil quando finalmente parou exausto, e a escada rolante o carregou direto para os braços da lei, onde ele foi preso e condenado a 3 anos de cadeia. Bom, agora ele vai ter tempo de sobra para fazer exercício de cardio lá dentro. Esse criminoso não conseguiu escapar dos policiais a pé, mas talvez ele teria tido mais sucesso se tivesse conseguido encontrar um carro de fuga, ou talvez não. Em 2022, um homem de Madrid roubou um carro e tentou fugir da polícia, dirigindo para dentro de uma estação de trem e subindo uma escada. Parecia aquele filme Uma Saída de Mestre, só que o carro roubado era um sedã pesado, não um Mini Cooper ágil, então ele parou no meio da escada. A essa altura, o ladrão supostamente tentou sair e escapar a pé, mas os corrimões da escada bloquearam as portas, mantendo-o lá até que a polícia chegasse e o prendesse. Mas esse escalador de escadas não é o único criminoso que lidou mal com seu veículo de fuga. That's done. You're done. You're done. Cops is coming. Cops is coming. Yeah, he does. You need to get the wheels on the ground. The police are coming. Just forget it. I'm very sorry. Esse ladrão estava tentando roubar um pacote em Mississauga, no Canadá, quando o dono da casa o pegou em flagrante. O criminoso tentou escapar no seu compacto Toyota, mas ele acidentalmente deu ré direto em um monte de neve. O slogan da Toyota é "Vamos mais além", mas quando as pequenas rodas dianteiras do carro se levantaram do chão, o criminoso não foi a lugar nenhum, deixando-o completamente sem chances de escapar enquanto a polícia chegava e o prendia. Esse criminoso deveria ter escolhido um carro mais potente para fazer sua fuga, mas pelo menos ele lembrou de encher o tanque de gasolina. Em 2011, Rose Devlin e Denise Egan roubaram $480 em bebidas alcoólicas de uma loja em Manchester, na Inglaterra, e as colocaram em um carro de fuga. Mas quando a dupla tentou fugir, descobriu que havia esquecido de abastecer o carro antes de cometer o crime, e o tanque de combustível estava completamente vazio. Em vez de abandonar todos os seus bens roubados, elas decidiram realizar a fuga mais lenta de todos os tempos, empurrando o carro até um posto de gasolina próximo. A essa altura, a dupla conseguiu abastecer o carro e fugir, mas a cena embaraçou
embaraçosa foi capturada pelas câmeras de segurança do posto, e a polícia usou as imagens para identificar as criminosas e prendê-las por roubo. Agora vamos passar dos carros para as bicicletas, enquanto damos uma olhada em um criminoso que tentou roubar uma bicicleta de um alvo difícil. Esse vídeo de segurança de 2019 mostra o momento em que um criminoso do Oregon chamado Adam Valley tentou fazer um roubo no estacionamento de bicicletas do Departamento de Polícia de Gladstone. De acordo com os policiais que prenderam Adam, essa câmera de segurança está ligada a uma tela na estação, então os policiais literalmente assistiram enquanto Adam se aproximava de uma das suas bicicletas e rompia o cadeado. A essa altura, tudo que eles tinham que fazer era terminar calmamente de comer suas rosquinhas, sair e dar ao criminoso uma curta viagem para uma das celas da delegacia. Adam foi preso menos de 1 minuto após cometer o crime, mas ele não é o único criminoso que recebeu justiça instantânea. Em 2015, ladrões de pacotes de Concord, na Califórnia, tentaram roubar uma encomenda de um residente local chamado Ken Jensen, mas quando o ladrão tentou fugir com a encomenda, Ken saiu correndo de casa e deu início a uma perseguição. O ladrão largou a caixa, mas Ken não ficou satisfeito e continuou correndo até o carro, onde esticou o braço pela janela e roubou a bolsa do passageiro. Os criminosos fugiram, mas a bolsa que Ken roubou continha um documento de identidade, e quando ele chamou a polícia, eles conseguiram rastrear os ladrões e prendê-los no mesmo dia. Acho que esse cara aí deveria trabalhar na polícia. Vamos passar de ladrões de bicicletas e ladrões de pacotes para algo um pouco mais sério. Nos filmes de Hollywood, assaltos a banco geralmente são realizados por criminosos que são inteligentes, atléticos e incrivelmente bem vestidos. Mas esse próximo ladrão prova que os verdadeiros assaltantes de banco nem sempre são tão elegantes quanto o George Clooney. Esse criminoso burro começou seu assalto ameaçando a caixa do banco e pedindo que ela entregasse dinheiro, mas ela conseguiu apertar o botão que ativou uma tela de segurança que subiu rapidamente. Nesse momento, o criminoso desistiu e tentou escapar, mas descobriu que não conseguia abrir a porta do banco. O criminoso achou que estava trancado dentro do prédio, então aceitou seu destino e começou a esperar a chegada da polícia, até que aconteceu isso aqui. A porta definitivamente não estava trancada, e como demonstrado por essa senhora, tudo que ele precisava fazer para escapar era puxar a porta para dentro. Incrivelmente, apesar da burrice do ladrão, a polícia nunca o identificou. Uma pena, né? Porque se ele não consegue nem abrir uma porta destrancada, jamais ia conseguir escapar de uma cela. Continuando, vamos dar uma olhada em outro criminoso que foi burro o suficiente para se incriminar e atuar como a sua própria testemunha. Em 1999, um ladrão inglês chamado Lee Hoskan decidiu levar sua namorada Vicky para um encontro romântico, mas em vez de assistir a um filme, o casal criminoso decidiu arrombar um carro. Depois de invadir o veículo, a dupla encontrou uma câmera de filme no porta-luvas e decidiu tirar algumas fotos de casal para comemorar o crime. Em seguida, eles pegaram o carro para um passeio romântico e acabaram batendo, antes de fugir dos destroços e deixar a câmera para trás. A polícia logo encontrou o carro e as fotos, e as selfies incriminadoras permitiram que rastreassem Lee e o acusassem de roubo de carro. Tirar uma selfie enquanto comete um crime é incrivelmente burro, mas hoje em dia há câmeras por toda parte e alguns ladrões cometem roubos sem perceber que estão sendo gravados.
Andrew Russell é um pianista que toca nas ruas de Athens, na Geórgia, cuja performance em setembro de 2023 terminou de maneira amarga, quando uma mulher derrubou seu teclado do suporte e, em vez de pedir desculpas, roubou o dinheiro do pote de gorjetas dele. Quando Andrew postou o vídeo no TikTok, ele acumulou milhões de visualizações, criando uma mobilização online que identificou a mulher como Tomanisha Heard, uma criminosa com condenações anteriores por fraude com cartão de crédito. Enquanto Tomanisha era bombardeada com mensagens de ódio nas redes sociais, ela fez um pedido público de desculpas pelas suas ações, mas Andrew ainda apresentou queixa contra ela pelo crime, citando seu vídeo viral como prova do roubo. Ela recebeu muitas críticas pelo seu crime, mas não foi a única criminosa que alcançou fama viral pelos motivos errados. Em 2017, um usuário da Twitch chamado TryBait decidiu fazer a sua primeira transmissão ao vivo enquanto caminhava por Los Angeles, mas a transmissão logo se tornou uma colaboração, quando um ladrão roubou o telefone dele. O crime foi transmitido ao vivo para todo o público de TryBait, o que significa que o ladrão tecnicamente cometeu um assalto com potencialmente milhares de testemunhas. Mas a polícia não conseguiu identificar o ladrão ou recuperar o dispositivo de TryBait, então a gafe do criminoso saiu impune. Ainda assim, tem um lado positivo nessa história, já que o vídeo do assalto já acumulou mais de 200 mil visualizações na conta da Twitch de TryBait, tornando a primeira transmissão ao vivo dele um grande sucesso, mesmo que ele tenha perdido o telefone. Esses ladrões ganharam muita atenção na internet pelos seus crimes, mas esse próximo criminoso tentou formar uma conexão pessoal enquanto cometia um assalto. Em 2017, 3 homens roubaram uma loja da Shipley's Donuts em Houston, esvaziando o caixa e roubando os celulares dos clientes. Mas quando terminaram de saquear, um dos ladrões tentou ganhar a simpatia dos clientes, pegando alguns donuts e oferecendo-os gratuitamente. O bandido amigável distribuiu os donuts para aliviar sua consciência, mas acho que eles preferiam ter os seus telefones de volta. Toda essa conversa sobre donuts me deixou com fome, e embora a gente não possa desfrutar da satisfação de saber que esses criminosos foram pegos, já que nenhum anúncio público foi feito confirmando isso, ainda assim a gente continua no tema de comida para dar uma olhada em um jantar roubado, que se tornou a sua própria punição. Esse vídeo de Armandale, na Austrália, mostra um adolescente tentando roubar uma refeição de espaguete pré-cozida e escondendo-a nas suas calças. Quando o recipiente se abriu, derramando macarrão quente na sua perna, o garoto teve que rapidamente abaixar as calças e jogar o espaguete fora, tendo que fugir logo depois de mãos vazias. O golpe do espaguete desse garoto foi um fracasso total, mas outros criminosos famintos são um pouquinho mais bem-sucedidos. Esse ladrão faminto estava na fila para comprar um kebab, quando decidiu levar sua refeição para viagem, dando uma mordida na carne enquanto o atendente estava de costas e fugindo com as bochechas cheias. E esse fujão não é o único caso de alguém que foi pego em vídeo roubando algo que não é particularmente valioso. À primeira vista, parece que esse criminoso está tentando invadir uma casa destruindo o portão, mas depois que ele consegue arrancar o portão das dobradiças, é o próprio portão que ele leva embora. Presume-se que para vender para entusiastas do mercado ilegal de portões. Tenho certeza que eles existem. Um portão é uma coisa, mas esse próximo criminoso roubou algo ainda menos valioso.
À primeira vista, não tem nada particularmente estúpido sobre esse roubo bem-sucedido de uma encomenda em Sandy, no estado de Utah. Mas essa casa é de propriedade de Elliot Morris, que administra um clube do livro para prisioneiros na prisão estadual local. E esse pacote estava cheio de livros usados que as pessoas haviam doado para o projeto. A única pessoa de quem o ladrão estava roubando era de outros criminosos na prisão. E a mercadoria roubada não tinha valor nenhum. Bem que podia ter um cinto aí no meio dessas coisas que ele roubou, né? Vamos passar desse crime inspirador para um roubo decididamente preguiçoso, enquanto a gente confere um ladrão que nem se deu o trabalho de sair da porta da frente. Roubar qualquer pessoa já é bem estúpido, mas em 2022, uma TikToker chamada Amanda flagrou seu vizinho, que tinha se mudado no dia anterior, se esticando para fora do seu apartamento e pegando seu pacote da Amazon. Que bela primeira impressão, sem falar de consideração ao próximo. Depois de postar as imagens da câmera, Amanda explicou que o apartamento ao lado é na verdade de uma empresa de construção local, que permite que os seus funcionários morem lá enquanto trabalham nos projetos. Esse foi o primeiro e último dia desse funcionário no prédio, já que a empresa de construção viu as imagens e demitiu o criminoso. O cara teve que se mudar em menos de 24 horas após ter chegado. E segundo a Amanda, o pacote que ele roubou tinha um brinquedo do Baby Shark pro filho dela. Sério, o cara perdeu o emprego e a casa por causa de um bichinho de pelúcia infantil. Ladrão burro ladrão burro ladrão burro ladrãozinho. Desculpa, me empolguei. Eu tô aqui pra expor criminosos, não pra cometer crimes. De qualquer forma, cometer um crime enquanto mora num apartamento que pertence ao seu empregador é bem idiota, já que permite que quaisquer testemunhas entrem em contato com seu chefe e descubram quem você é. Mas essa próxima criminosa se tornou ainda mais identificável ao cometer um roubo usando seu uniforme de trabalho. Moral da história, se você é um ladrão de pacotes, pode ser útil considerar que existem câmeras em todo lugar, seu burro. Em 2022, um TikToker chamado Vitaly encomendou um novo MacBook Pro na Amazon, mas quando foi pegar o pacote, ele deu falta do produto na porta de casa. Vitaly ficou confuso até verificar a câmera, e assim ele descobriu que a entregadora deixou o pacote, tirou uma foto de confirmação, roubou o MacBook e saiu dirigindo. Eu já tinha ouvido falar de Amazon Prime, agora a Amazon Crime pra mim é novidade. Quando o Vitaly postou o vídeo da câmera no TikTok, a Amazon declarou que ia trabalhar com a polícia para identificar a entregadora ladra e colocá-la na cadeia. O uniforme de trabalho dessa criminosa a tornou bem mais identificável, mas em contraste, alguns criminosos vão longe demais ao tentar esconder sua identidade. Esse vídeo de 2018 mostra o momento em que um ladrão de San Diego roubou um pacote enquanto usava uma fantasia inflável de T-Rex. Incrivelmente, esse Ladrosaurus Rex conseguiu pegar o pacote com seus bracinhos e escapar antes que a Dinolei o pegasse e o trancasse no Jurassic Park. A terrível escolha de disfarce do criminoso foi ridicularizada na internet, mas à medida que o vídeo se tornou viral, infelizmente se revelou que era falso. A varanda no vídeo pertence a um cara chamado Aaron Brown, e ele mais tarde admitiu que encenou as imagens e que era ele na fantasia de T-Rex. Aaron fingiu roubar um pacote na fantasia para entreter sua família e nunca teve a intenção de fazer com que o vídeo parecesse real, mas não dá para culpar totalmente as pessoas por acreditarem nessas imagens. Afinal, alguns criminosos usam disfarces tão idiotas quanto a fantasia cretácea do Aaron. Em 2018, um ladrão de Krasnodar, na Rússia, provou isso pintando todo o rosto de verde antes de roubar a bolsa de uma mulher. A tinta escondeu parcialmente o rosto do bandido, mas quando a polícia chegou ao local,
conseguiu começar imediatamente a procura na área por um homem com o rosto verde. Não é surpresa que a polícia tenha rastreado rapidamente o criminoso e o pego em flagrante, já que o idiota aparentemente não considerou importante remover o seu disfarce extremamente chamativo. Ele foi rapidamente preso e a bolsa foi devolvida. Esse verdadeiro artista aí não foi muito astuto, mas ele é só um dos muitos ladrões que decidiram ser criativos nos seus disfarces. Em 2009, 2 assaltantes de Carroll, no estado de Iowa, decidiram criar um disfarce estranho, rabiscando seus rostos com uma caneta de marcação. A dupla de rabiscos tentou arrombar uma casa em Carroll, mas desistiu e fugiu de carro. Só que quando a polícia parou o veículo de fuga e interrogou os homens, os disfarces desenhados à mão deixaram bem claro que eles eram os culpados da tentativa de roubo. As máscaras de marcação claramente não funcionaram, mas 6 anos depois, um ladrão de carros aparentemente decidiu copiá-las, escondendo a sua identidade com uma lata de tinta spray. Esse crime ocorreu em 2015, quando alguns policiais em Madera, na Califórnia, responderam a um roubo de carro e perseguiram o suspeito até um apartamento. Depois de revistar o prédio, eles o encontraram escondido no quintal e, para sua surpresa, descobriram que ele tinha tentado se camuflar cobrindo o rosto com tinta spray preta. Quando os policiais lavaram parte da tinta, identificaram o criminoso como um infrator frequente chamado José Espinosa e encontraram as chaves do carro roubado no bolso dele. Fácil demais prender esse cara, ele praticamente se entregou fazendo essa pintura. Muitos criminosos nem chegam a executar os crimes que pretendiam cometer, e muitos ladrões falham já no primeiro obstáculo. Em 2017, um ladrão de Handsworth, na Inglaterra, tentou assaltar um restaurante de frango frito removendo o exaustor da cozinha e escalando o buraco na parede, mas ele ficou de estômago vazio, já que ficou preso no buraco por 7 horas, até que um transeunte ouviu seus gritos de socorro e chamou a polícia. Apesar de ter ficado preso lá a noite toda, a polícia decidiu que o criminoso ainda não tinha cumprido a sua pena e o prendeu por tentativa de roubo. O erro desse criminoso foi bem constrangedor, mas ele não tá sozinho. Em 2010, um ladrão tentou invadir uma casa em Bath, na Inglaterra, escalando uma janela destrancada. O criminoso tentou invadir às 2 da manhã, mas infelizmente, enquanto empurrava o corpo pela pequena moldura da janela, ele acabou ficando preso. O cara ficou assim por 6 horas, até que o dono da casa desceu para tomar café às 8 horas e encontrou o intruso espreitando pela parede. Em vez de comer o seu cereal, o dono da casa chamou a polícia e teve um delicioso prato de justiça no café da manhã. Os 2 criminosos tiveram que ser resgatados pela polícia enquanto cometiam seus assaltos, o que é dolorosamente vergonhoso. Mas tem lugares ainda mais dolorosos para ficar preso enquanto comete um crime. Em 2012, um ladrão roubou o iPhone de alguém no metrô de Nova York e saiu correndo para a estação Canal Street, na tentativa de escapar. Mas quando o ladrão se dirigiu a uma das catracas de metal da estação, um bom samaritano tentou frustrar o roubo segurando a catraca fechada. Isso levou o criminoso a tentar se empurrar contra as barras de metal. Apesar da imagem hilária, o tempo do ladrão atrás das grades foi breve, e ele conseguiu finalmente passar pela catraca e escapar impune. Mas se você quer saber o constrangimento de criminosos que tentam estupidamente passar por lugares muito pequenos, e as evidências disso sendo expostas na internet para todo mundo ver, para mim já é uma punição perfeitamente adequada. Bom, isso encerra a nossa análise de ladrões burros que foram capturados por câmeras. Você já testemunhou algum criminoso burro pessoalmente? Me conta aí nos comentários e obrigado por assistir.